Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem simplesmente fascinante do Evangelho de São Marcos. É aquele momento em que a missão da igreja começa a tomar forma, a se expandir. Vamos analisar em detalhes as instruções que Jesus deu aos seus 12 apóstolos para a primeira grande missão deles. Olha, o contexto aqui é tudo. Jesus tinha acabado de passar por uma rejeição bem dolorosa na sua própria cidade, Nazaré. Mas em vez de recuar, de se fechar, o que ele faz? O exato oposto. Ele expande a missão, ele envolve os 12 e dá a eles a sua própria autoridade. É um momento decisivo, sem dúvida. Para a gente conseguir entender a profundidade do que Jesus está pedindo, vamos organizar nossa análise em 5 pontos-chave. Primeiro, a missão e a comunhão. Depois, a pobreza e a confiança em Deus. Aí, como lidar com o acolhimento ou a rejeição. Em seguida, o que foi esse ministério na prática. E, por fim, o que tudo isso significa para nós hoje. Vamos começar pela primeira instrução, que já é cheia de sabedoria: a missão e a comunhão. E a grande pergunta que fica é: por que ele os envia 2 a 2? Antes de mais nada, é preciso entender de onde vem o poder deles. Eles não são aventureiros agindo por conta própria, de jeito nenhum. São emissários oficiais. A autoridade para expulsar o mal não vem de uma capacidade pessoal deles, mas vem diretamente daquele que os enviou. A missão, no fundo, pertence a Cristo. E essa citação de São Gregório Magno nos dá uma chave de leitura teológica fundamental. A missão não é só uma tarefa a ser cumprida, é um ato de amor, de caridade. E como esse grande doutor da igreja nos ensina, a caridade por natureza precisa de pelo menos 2 para existir. Ou seja, a missão cristã é, na sua essência, um ato de comunhão. Então, o que a gente vê aqui é uma combinação perfeita de sabedoria prática e teológica. Do lado prático, claro, um dá amparo para o outro, e o testemunho de 2 pessoas tinha validade perante a lei judaica. Mas, teologicamente, o buraco é mais embaixo. A missão é para ser vivida em comunhão, não como lobos solitários. Ela é um reflexo do amor. Agora a gente chega numa das instruções talvez mais radicais. Jesus vai detalhar o que os apóstolos podem levar e, mais importante ainda, o que eles não podem levar de jeito nenhum. É a bagagem do missionário. A clareza desse despojamento é impressionante. Nada de pão para comer, nada de mala com provisões, nada de dinheiro no cinto e o que é permitido? O mínimo do mínimo, um bastão para se apoiar no caminho e sandálias nos pés. É uma pobreza rigorosa e completamente intencional. Isso nos leva direto ao conceito de pobreza evangélica. E aqui, atenção, não se trata de miséria. É um exercício espiritual muito profundo. Ao proibir os meios de autossuficiência, Cristo está, na verdade, ensinando os apóstolos a confiarem inteiramente na providência de Deus e na hospitalidade das pessoas. É um verdadeiro treino de dependência divina. E tem uma frase que ilustra isso de forma brilhante: quem leva demasiada bagagem caminha devagar. O missionário não pode estar preso às coisas, aos bens materiais. Sabe por quê? Porque o anúncio do evangelho exige um coração leve, um espírito ágil e livre. Ok, então os apóstolos estão a caminho, 2 a 2, sem quase nada. A próxima instrução de Jesus é para prepará-los para as 2 respostas que eles vão encontrar pela frente: o acolhimento e a rejeição. Quando forem bem recebidos, a regra é a estabilidade. Eles não devem ficar pulando de casa em casa procurando uma cama melhor ou uma comida mais farta. A ordem é clara. Devem aceitar com dignidade e simplicidade a hospitalidade que for oferecida. O foco é na missão, não no conforto pessoal. Mas e se não forem recebidos? O gesto de sacudir o pó dos pés é algo terrível, solene, e não é um ato de raiva, de vingança. Os judeus faziam isso quando voltavam de terras pagãs, para não contaminar a terra santa. Ao ordenar isso dentro de Israel, Jesus está dizendo que uma cidade que rejeita o evangelho se torna, por escolha própria, como uma terra pagã. A responsabilidade é toda deles. Muito bem, depois de receber todas as instruções, os apóstolos partem. Essa parte do evangelho nos mostra o que eles de fato fizeram. Qual era o conteúdo prático do ministério deles, que acaba se tornando o grande modelo para a igreja. A ação apostólica se divide em 3 frentes. Primeiro, a pregação, com um chamado muito forte, a conversão à metanoia, que é aquela mudança profunda de mente e de coração. Segundo, a luta direta contra o mal, expulsando demônios. E terceiro, a cura dos enfermos usando a unção com óleo. Esse terceiro ponto, para a fé católica, é especialmente precioso.
O Concílio de Trento, que foi fundamental para esclarecer a doutrina da Igreja, ensina que esse gesto dos apóstolos já era uma pré-figuração, uma sementinha do sacramento da unção dos enfermos. Era mais que um remédio da época. Era um sinal sagrado da cura de Deus, tanto para o corpo quanto para a alma. Finalmente, vamos trazer essa passagem de 2000 anos para a nossa realidade. Afinal de contas, a missão continua, e todos nós que somos batizados somos de alguma forma enviados também. Então, o que é preciso para a missão hoje? Este evangelho nos mostra que não são grandes recursos materiais ou influência. O que é essencial é, primeiro, a autoridade que vem de Cristo através da obediência à sua igreja. Segundo, um coração pobre, desapegado, que confia de verdade em Deus. E terceiro, a coragem de anunciar a conversão, mesmo que o mundo responda com indiferença. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Num mundo que valoriza tanto a independência, a autossuficiência, o que significa, na prática, viver com essa radicalidade de confiar apenas na divina providência? É o grande desafio que o Evangelho lança para cada um de nós hoje.